Fala, gente, boa noite. Vamos startar aqui mais um Click Meetup Recife. Hoje a gente aqui tendo várias presenças especiais, né, de um meetup que a gente vinha conversando há um certo tempo, e a gente fica bem feliz em ter essa reciprocidade e, consequentemente, aí pessoas que possam compartilhar, né, conosco aqui um pouco, né, dos cases de sucesso, desafios, né, ROIs, muitas vezes. E esse meetup, né, para quem vem acompanhando a gente, primeiro me apresentar, sei que tem algumas pessoas de fora também. Eu sou Juliano Arruda, né, eu estou à frente aqui do Click Meetup Recife como Captain direto. A gente tem aí, sempre por mês, a gente realizar um tipo de evento, tá? E esse evento que a gente realiza, muitas vezes eles podem ser, sim, abrangidos para a parte técnica, mas também envolve negócios. Então, para quem tem nos acompanhado, quem nos acompanha, sempre ter esse último período ali do mês, a gente tem esses encontros, e fizemos um ano de meetup seguido, tá? Em julho, agora, de 2025. Então, desde julho do ano passado, a gente vem falando aqui sobre storytelling, sobre IA, sobre clique, né? Sobre a parte de integração de dados, sobre um RH data-driven. Então, de tudo um pouco, a gente vai trazendo mais, né, contextos aí desse universo de dados para esse ecossistema nosso, tá? E, apesar de ser o Click Meetup Recife, a gente praticamente tem aí uma atuação nacional, tem muita gente que realmente tem acompanhado, tá, esse tipo de conteúdo que a gente tem gerado. Agosto, né, eu vou deixar essa surpresinha para o final aqui do nosso Meetup, mas tem um bom motivo aí de nós não termos realizado nesse mês de agosto, mas nesse mês agora de setembro, a gente retorna, não é? E hoje a gente traz aqui como convidados, né, a equipe da Snowflake com a Bruna, que me ajudou bastante também, né, para que a gente pudesse fazer dessa noite totalmente enriquecedora junto com o Diego. E aí o time também da Farmácias, né, São João, junto com o Eric, junto com o Neymar, não é, que também deve ser um craque de dados, né, não só de bola aí, não podia perder aqui essa oportunidade. Mas a ideia, obviamente, é a gente contextualizar um pouco como que realmente esse uso de dados aí acelerou, né, o processo aí da Farmácia São João, no sentido também da inteligência artificial, tá? Vai ser uma noite aqui, gente, que a gente vai trocar bastante figurinha mais uma vez, sabe? Vocês bem têm conhecimento de ter o nosso chat aqui bem ativo para dúvidas, né? Ao final, muitas vezes, a gente tem câmeras aqui e vira realmente um debate bem rico, né, de experiências também de outras pessoas que fazem parte aqui desse ecossistema. E aí, ao longo da nossa jornada aqui, a Bruna, junto com o Diego, vai falar um pouco também desse universo da Snowflake, né, como uma plataforma direta também de dados, que a gente vai falar um pouco ao longo dessa noite, e, consequentemente, o case também aí, né, da Farmácia São João, que envolve também um pouco desse universo, né, que eu vou deixar um pouco aí, não vou dar spoilers aqui, vou deixar um pouco para que vocês possam aproveitar ao máximo, tá? Então, eu vou, né, dar as boas-vindas aqui à Bruna. A Bruna vai fazer também uma introdução, principalmente aqui das pautas que a gente vai, né, seguir ao longo dessa nossa noite, mas fiquem bem à vontade aí para interagir, para questionar, para falar das dificuldades também, de repente, universidades que vocês estão se encontrando hoje, não é? E de repente a gente está aqui trazendo mais insights valiosos para o dia a dia de cada um de vocês. Então, gente, obrigado mais uma vez aí pela participação de todos. E, Bruna, vou passar a palavra para ti, vou permitir que você faça o compartilhamento de tela também, para que daí a gente siga aqui a nossa apresentação, tá? Maravilha. Boa noite, pessoal. Muito prazer para quem ainda não me conhece. Sou a Bruna. Deixa eu compartilhar e aí fica um pouquinho mais fácil, porque o primeiro slide é justamente eu me apresentando. Então, obrigada aí pelo espaço, time da Clique, todo mundo que está presente, Farmácia São João, que também toparam aqui esse papo. Estou me apresentando, sou executiva de contas aqui na Snowflake, tá? A ideia da nossa agenda de hoje, então foram esses primeiros 10 minutinhos para a gente conseguir fazer essa abertura, esperar todo mundo conseguir se conectar. Depois disso, a gente vai ter 30 minutos de introdução ao Snowflake, que o Diego, nosso senior... Sales Engineer, Solutions Engineer. Tá me ouvindo? Travei? Solutions Engineer, pessoal. Ah, voltou. Me perdoa, acho que eu não travadinha na minha internet. O Diego é nosso Solution Engineer, tá? E depois a gente vai ter 30 minutos de painel de debate com o Eric e o Neymar, que estão aqui com a gente, tá? Da Farmácia São João, contando um pouquinho aí da história deles, desde quando eles migraram aqui toda a plataforma de dados
tá? Para aderir a Snowflake. E por último, a gente vai ter 20 minutinhos de perguntas e respostas, tá? Bora lá, então. Vou passar a palavra aqui para o Diego. Boa. Bruno, posso pegar a tela? Que Por acho que fica favor. mais fácil. Vamos lá. Lá, só me confirmem quando vocês estiverem vendo minha tela, por favor. Já estamos. Ótimo. Só um segundo. Só confirmar. Mudou. Legal. Bom, pessoal, boa noite. Eu sou o Diego Piroto, eu sou parte do time de engenheiros aqui na Snowflake no Brasil. Antes de começar, eu queria dizer, eu adoro comunidade desde sempre, desde que eu estou na área de tecnologia. Então, para quem é um pouquinho mais velho, eu comecei lá na SQL Magazine, escrevendo coisas sobre SQL Server 15 anos atrás. Depois, cara, muitas comunidades eu já participei, eu gosto bastante, eu sou um dos fundadores da comunidade de usuários do Snowflake no Brasil, a comunidade de São Paulo. Então, cara, adoro comunidade, acho que é um negócio que faz muita diferença para todo mundo, para quem fala, para quem escuta. Então, parabéns por estarem aqui hoje e participarem de comunidade. É um negócio para a tecnologia que faz muita diferença. A ideia hoje é eu falar um pouquinho sobre Snowflake. Alguns de vocês já conhecem, alguns talvez conheçam o que era o Snowflake há algum tempo atrás. Então, vamos dar um refresh, entender o que é, para que serve, como se encaixa em outras tecnologias que vocês porventura já estão usando. Por exemplo, o Qlik tem uma sinergia muito grande com as tecnologias da Qlik. E se tiverem dúvidas, depois vocês podem colocar no chat, a gente vai discutindo. Não prometo parar para responder todas as perguntas por questão de tempo, mas eventualmente no final eu posso respondendo no chat. Tudo bem? Bom, para começar, o que é o Snowflake? O Snowflake é uma plataforma de dados. É uma plataforma de dados que funciona em nuvem, ela foi desenvolvida do zero para funcionar em nuvem, então não existe uma versão Snowflake on-premises, por exemplo, não é esse o conceito. Ele foi desenvolvido do zero para funcionar em nuvem para trabalhar com problemas que exigem autoprocessamento. De novo, para quem é mais antigo, vai lembrar do Big Data. O termo Big Data ele perdurou por anos na nossa indústria e cada ano que passava o Big Data era mais big. O Big Data do ano passado nunca era já Small Data. E o Snow, quando foi criado, ele foi criado com o intuito de lidar com essa complexidade que vinha aumentando. Muitos aqui devem ter brincado com o Hadoop no passado, muitos devem ter passado muita dor de cabeça com o MapReduce. Então, tudo isso eram complicações e tecnologias que serviam para lidar com uma complexidade que estava nascendo. Que hoje ela é totalmente natural. Você lidar com streaming de dados, com dados em lote, microlote, em volumes relativamente muito altos, tem que ser simples. Não pode ser um negócio que te leva a uma complexidade absurda. E muitas vezes é o que a gente tem quando a gente usa o que um provedor de cloud nos oferece. Quer dizer, não quer dizer que não funciona, funciona muito bem. O problema é que são várias caixinhas que você precisa encaixar elas e entender como que integra, uma te cobra por usuário, uma te cobra por volume de dados, uma te cobra por tempo, e de repente você tem vários serviços que funcionam, mas é difícil manter. E foi nesse sentido que a Snowflake foi criada. É uma plataforma, literalmente, que se você criar uma conta agora, em 1 minuto ela está pronta para usar. Tudo que eu vou mostrar hoje, ela já está lá, já funciona. Você não precisa se preocupar em fazer nenhuma configuração. Basicamente, trabalhar com dados. Sejam dados que estão trabalhando, sejam dados num formato mais analítico, ou seja, um DW, um Data Lakehouse, sejam dados transacionais, eu também tenho capacidade de lidar com dado transacional, seja para criar pipelines de dados em múltiplas linguagens, vamos falar mais sobre isso, seja para trabalhar com AI generativa ou machine learning tradicional e até para aplicações. Então, o Snowflake é realmente uma plataforma de dados de ponta a ponta. E quando eu falo de funcionalidade, pessoal, isso aqui é um pouquinho do que ele tem, desde a parte de ingestão de dados, transformações, machine learning tradicional, generativo. Quero processar um modelo de rede neural para os meus vídeos em GPUs. Cara, literalmente é um list box que você muda entre CPU e GPU e está funcionando. Eu quero extrair informações de documentos com linguagem natural. Você tem uma ferramenta para isso. Então, não existem pré-configurações, é simplesmente utilizar o que faz sentido, não utilizar o que não quiser utilizar. Não são features que são licenciadas de alguma forma. Tudo bem? Bom, falando num contexto um pouco mais analítico, onde o Snowflake se encaixaria em uma arquitetura de tecnologia? Recebendo dados de várias fontes, sejam fontes transacionais, utilizando um Qlik, por exemplo, sejam sensores de IoT, sejam aplicações de serviços web, por exemplo, um SharePoint, por exemplo, um Salesforce,
N soluções que geram dados se integram com o Snowflake e você pode utilizar ele como a sua camada analítica e depois fazer o consumo da maneira que você achar adequada. Não só naquele tradicional report que todo mundo já conhece e está muito acostumado, mas também, de repente, interagir de forma com linguagem natural, por exemplo, que está todo mundo falando hoje em dia, mas com um saborzinho Snowflake que eu vou falar como a gente faz diferente, ou trabalhar também com integrações entre sistemas, enfim, você vai consumir da maneira que fizer sentido. Uma coisa muito importante do Snowflake é, como eu comentei, eu te entrego ele como uma plataforma, ou seja, eu nunca vou colocar nenhum recurso na sua conta de provedor de cloud. Então, poxa, Diego, hoje eu estou na AWS, quer dizer que quando eu crio uma conta Snowflake, eu tenho que gerenciar um EC2 ou um S3 que você põe na minha conta para o Snowflake funcionar? Não. O que acontece é, todos esses recursos ficam do meu lado, eu gerencio, você só se preocupa literalmente em usar dados. Esquece infraestrutura, esquece network, esquece aqueles grupos, aqueles IAMs complexos pra caramba, que eu sempre tenho pesadelos quando eu tenho que mexer naquilo. É basicamente utilizar os dados e lidar com airbag para permissionamento, SQL para trabalhar com dados, ou Python, ou Java, ou Scala, mas tudo muito simples. Tudo bem? Bom, legal, Diego. O Snowflake foi criado do zero, ele resolve problemas de Big Data, entre muitas aspas, porque é um termo já datado, mas por que ele é diferente? O que faz ele diferente de outras tecnologias que já existiram antes? Muito dessa diferença está nessas camadas e eu vou passar bem rapidinho por elas, tá bom, pessoal? Primeira camada, armazenamento. Qualquer tipo de dado você pode utilizar dentro do Snowflake, seja o dado estruturado, aquelas tão conhecidas tabelas, fatos, dimensões, tipos de dados bem definidos, colunas, linhas, sem problema nenhum. Dado semi-estruturado, um JSON, um Parquet, um Avro, um ORC, qualquer tipo de dado, inclusive não estruturado. Você quer trabalhar com arquivos de áudio, vídeo, imagem, tudo isso você armazena e trabalha dentro do Snowflake. Inclusive, aqui uma side note, com dados não estruturados, a gente tem umas funcionalidades para trabalhar com LLMs fantásticas. Literalmente, com um comando SQL, você pegar, por exemplo, um arquivo de áudio, transcrever isso para texto e fazer uma análise de sentimento em literalmente um comando SQL. Ou então pegar uma imagem, por exemplo, a foto de um caixa eletrônico, e você poder perguntar para a imagem, isto é um caixa eletrônico? Ou o que tem nessa imagem? Em literalmente um comando SQL. Cara, é fantástico, dá para fazer muita coisa legal. Sem se preocupar em deploy de modelo, em chamar um modelo que está numa API externa em algum lugar, sabe-se lá onde, tudo dentro do escopo e no perímetro de segurança do Snowflake. Bom, storage, qualquer tipo de dado você pode armazenar e processar. Sempre criptografado e sempre comprimido. A compressão chega em níveis muito interessantes. Eu já fiz algumas provas de conceito de empresas que estavam migrando, por exemplo, de Exadata para Snow, que a compressão, só de tirar de um lado e pôr no outro, foi 94%. Zero esforço, copiar, colar, basicamente, só carregar o dado. Obviamente, tem ali tem recursos proprietários da Snowflake de compressão, então ela é muito, muito efetiva. Diego, não quero armazenar o dado dentro do Snowflake, é um problema? Não, você pode armazenar como tabelas Iceberg, ele vai ficar dentro do seu gerenciamento num S3, por exemplo, num Object Store, mas o Snowflake faz o processamento dele, ok? Agora uma parte que eu acho fantástica, pessoal, processamento. Como eu comentei, eu comecei... se eu for pensar onde eu comecei desenvolvendo em Delphi, então nem vou começar a comentar esse meu passado estranho. Mas, quando eu comecei com dados, efetivamente, eu era DBA, SQL Server e Oracle. Então, como foi DBA, já teve um problema. Concorrência. Lidar com concorrência sempre era um pesadelo. E aí, dentro do Oracle e do SQL, você tinha um monte de formas de lidar com isso. Era o ETL da madrugada, era um negócio chamado CPU Affinity, que você pegava uma CPU e dava para um processo ou para um relatório específico. Cara, o DBA ficava maluco fazendo isso e era acordado toda madrugada. O Snow resolveu isso de uma forma bem inteligente. Ele separou o processamento do armazenamento. Então, enquanto o dado ele é totalmente centralizado, o processamento é descentralizado. Isso quer dizer, eu posso ter o cluster que só faz carga de dados. Eu posso ter o cluster do Juliano. Eu posso ter o cluster da Bruna. Eu posso ter o cluster só do pessoal de ciência de dados. Eu posso separar isso da forma que eu quiser. E a partir daí,
eles nunca concorrem entre si. Se o Juliano está trabalhando ali com um cluster small, por exemplo, e ele precisa de mais poder de processamento, só o Juliano vai falar, olha, eu quero agora um cluster médio, e o poder de processamento só dele cresce e não afeta ninguém mais. Pô, Diego, mas legal, isso não é mágica, é interessante, mas não é mágica. Tem outras tecnologias que fazem algo parecido, não tem? Tem, só que, para vocês terem uma ideia, sabe quanto tempo demora se eu quiser criar um cluster novo? Ou se eu quiser triplicar o poder de processamento? Literalmente, 300, 400 milissegundos. Então, você não tem um tempo de startup, você não tem um tempo de resizing. Na prática, você tem outras tecnologias que você separa o poder de processamento do armazenamento, só que demora 5 minutos para ligar um cluster e mais 5 para desligar. Na prática, você nunca desliga esse cara, porque o negócio não pode esperar 10 minutos para ligar ou desligar alguma coisa. Deixa ligado e paga a conta no fim do dia. Isso não acontece no Snow. Literalmente, eu desligo um cluster em milissegundos e religo em milissegundos. Por que isso acontece? Do meu lado, vamos sempre lembrar, eu sou uma plataforma entregue pronta. Do meu lado, eu tenho um pool de máquinas gigante, sempre ativo. A hora que você quiser uma máquina, eu pego e te entrego. Não quer mais? Me devolve. E é isso, você paga pelos segundos que você utilizou essa máquina. Você quer escalar? Ela escala horizontalmente ou verticalmente, de forma automática ou manual. Então, sabe aquele seu ETL da madrugada que demora 8 horas, está estourando a janela todo dia? Literalmente, antes de começar o ETL, você poderia falar, olha, executa nesse cluster que você começou como extra small, mas no meio do processamento, às 3 da manhã, você fala, muda para um 5 extra large e termina o que você está fazendo. Ele faz isso, terminou, você volta para o extra small, em um comando. Isso é muito, muito legal, pessoal. E aí vocês podem pensar, pelo menos eu pensaria, poxa, isso é fantástico, é rápido, é instantâneo, está disponível a qualquer momento. Inclusive, esses mesmos clusters que eu falei, eles suportam múltiplas linguagens. SQL, Python, Java, Scala, JavaScript, o mesmo cluster, tá? Você não precisa de um cluster para cada coisa. Bom, você pode estar pensando, Diego, bacana, extraordinário lidar com a concorrência, mas quanto maior o meu cluster, mais caro o meu processo. Mais caro é processar alguma coisa que eu tenho, correto? Não necessariamente. Por quê? Lembra, o Snowflake ele trabalha com tempo de processamento. Os clusters eles têm um determinado tamanho. Cada vez que eu dou um pulo no tamanho, extra small para small, small para medium, cada vez que eu dou um pulo, eu dobro a quantidade de recursos do meu cluster. Isso quer dizer, se no extra small eu tenho 8 CPUs, 16 de memória, quando eu vou para o small eu tenho 16 CPUs, 32 de memória e assim vai. De novo, tempo de processamento. Então, para mim, o Snowflake é indiferente se você pegar um cluster extra small e demorar 13 minutos arredondando para executar algo, ou você dobrar o tamanho dele, mas proporcionalmente executar na metade. Eu tenho uma linearidade nos custos. Ou eu quadrupliquei o tamanho do meu cluster, mas executei em 25% do tempo inicial. Então, o tempo ele é proporcional. Obviamente, a gente pode entrar aqui numa discussão um pouco mais técnica de atividades que são paralelizáveis ou não. Por exemplo, nesse meu caso, eu estava fazendo uma ingestão de 1 bilhão de linhas que estava separado ali numa boa prática de múltiplos arquivos. Se fosse um único arquivo com 1 bilhão de linhas, eu poderia pôr a máquina que fosse. Ele tem um único arquivo, não importa quantas threads eu tenho. É 1 para 1, ele vai esperar e só vai ser uma conta mais cara. Agora, como eu tinha múltiplos arquivos, eu consegui fazer o uso da escalabilidade do Snowflake num cluster large, por exemplo, pagando a mesma coisa do que um cluster extra small, mas executando numa fração do tempo. É uma forma diferente de pensar, mas muito válida e intuitiva. Você olha e fala, tá fazendo sentido. É muito mais interessante do que eu ter um cluster toda hora funcionando no large se eu não preciso disso o tempo todo. Beleza? Boa. E, pessoal, eu estou acelerando um pouco porque geralmente eu faço essa apresentação em 1h30, que aí eu vou mostrando, vou fazendo muita coisa e eu estou consolidando em 1 hora e me coçando para não falar demais, que eu falo muito. Bom, falamos do armazenamento, falamos do processamento. Tudo isso está junto de algo chamado Cloud Services. O Cloud Services é o cérebro do Snowflake. É ele que garante a camada de cache, é ele que garante criptografia, é ele quem garante rotacionamento de chaves de criptografia, autenticação, é o cérebro do Snowflake.
Então, tudo isso garante que é uma plataforma autogerenciável. Sabe a atualização de estatísticas, que às vezes rodava de madrugada, às vezes o DBA rodava, só que tinha que parar tudo para acontecer? Nem existe esse conceito dentro do Snowflake. E se existisse, ele cuidaria para ti. Reindexação, você tem algo parecido com uma reindexação, mas não é exatamente isso. Mas o DBA não teria aquele monte de atividades administrativas que ele estaria acostumado. Ele pode focar em outras coisas. Essa é uma das principais vantagens. Bom, como eu disse, eu suporto múltiplas linguagens no mesmo cluster. Então, o mesmo cluster que eu pego do extra small e subo para o 6 extra large, ele vai te processar um código Python, SQL, Java e JavaScript. Inclusive, pensa num pipeline. Você tem um pipeline super complexo que é composto de várias partes. Uma parte desse pipeline pode ser um Java e uma parte um SQL. Vai que alguém gosta de Java, enfim. E uma parte um Python, por exemplo. Só que, mais legal do que isso, imagina que essas três partes que eu falei, duas são leves, o SQL e o Python são leves, mas o Java é muito pesado. Eu posso pegar só essa partezinha Java, essa parte do pipeline, e dar um cluster só para aquela parte. Todo o resto do pipeline está compartilhando o mesmo cluster, só que aquela perninha um pouco mais complexa, ou muito mais complexa, tem o próprio cluster dela. Eu lidei com concorrência, não tenho mais problema de concorrência. Isso é fantástico, pessoal. Bom, falamos do processamento, do armazenamento, de como ele é todo gerenciado. Estamos falando de dados. E dados precisam de governança. Não adianta eu ter também todo esse poder de processamento e não ter um dado minimamente governado que eu possa confiar. Dentro do Snow, eu tenho algo chamado catálogo Horizon. O catálogo Horizon ele vai cobrir de ponta a ponta tudo relacionado à governança dentro do Snowflake. Desde, por exemplo, linhagem de dados, qualquer momento que que um dado se mova, ele saiu da tabela A para a tabela B, via procedure, via insert, via qualquer coisa. Eu tenho uma linhagem disso automaticamente sendo montada. Não preciso configurar nada, simplesmente pelo dado mover-se eu tenho essa linhagem configurada. Histórico de tudo que está acontecendo dentro da plataforma. O Eric foi ali e deu um update. Sem o Eric, de novo? Não pode. Dá para ver onde que está esse cara, como desfaz esse cara. Então, tudo que acontece está logado e tudo tem um histórico. Todo permissionamento dentro do Snow ele é baseado em airbag. Então, se você já trabalhou com Oracle, com SQL Server, cara, grants e revokes. Grant acesso a tal database, grant acesso a tal esquema, grant acesso a tal tabela. É muito simples de gerenciar. E não só a tabelas. Por exemplo, lembra do cluster? Se eu acabei de adicionar o Juliano na minha estrutura da empresa, eu quero que ele utilize um cluster, eu vou dar um grant de operação para a role dele nesse cluster. De repente, o Juliano ele é um usuário mais avançado e não só utilizar, mas ele pode criar novos clusters ou fazer um resizing desse cluster. Tudo isso são operações de grant que eu posso criar vinculadas à role que ele faz parte. Digamos, a role analista sênior. Certo? Mas eu também tenho algo chamado políticas de dados. Então, até agora eu falei sobre acessar uma tabela, por exemplo. Só que o conteúdo dessa tabela, será que o Juliano e a Bruna, eles têm a mesma permissão? Será que eles têm a mesma role? Um é analista júnior, um é analista sênior. Será que eles podem ver a mesma coisa? Todo mundo pode ver um CPF, todo mundo pode ver os dados de todos os estados que eu tenho ali, um de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Brasil. Então eu posso criar políticas de mascaramento, políticas de filtro de linha. Tem umas outras políticas que eu acho fantásticas, por exemplo, políticas de join. Eu só deixo alguém acessar uma tabela se ela fizer um join com aquela tabela, ela não pode só acessar a tabela. Ou política de agregação, eu só deixo alguém acessar aquele dado se ele fizer um group by com, no mínimo, X linhas de agrupamento, senão ele não mostra aquela categoria que o cara está agrupando. O cara tem umas políticas muito, muito legais que fazem a governança virar algo realmente governado, não é só uma política acessa um objeto ou não acessa, que muitas vezes é o que tem. Olha, a pessoa acessa a base e é isso. Ou ela acessa ou não acessa. Essa é a governança. Não dá mais. A gente precisa de dar um próximo passo. Bom, além disso, voltando na ideia das camadas, o Snow ele tem uma camada de compartilhamento de dados. Na verdade, é até mais que isso. A gente chama de Snow Grid. Pensa o seguinte.
Toda instância Snowflake, não importa o provedor de cloud, ela tem a capacidade de se conectar com outra instância Snowflake. Obviamente, se os administradores assim quiserem, não é qualquer usuário que pode fazer isso. Você tem uma camada de autorização e permissionamento bem complexa e bem grande por trás. Mas vamos dizer que no mundo perfeito, todo mundo está fazendo o que deve, você pode compartilhar dados ou criar uma estratégia de alta disponibilidade multi-cloud. Imagina, você tem o seu Snowflake primário na AWS São Paulo e o seu Snowflake secundário no Azure nos Estados Unidos, na Suíça. Imagina você ter que configurar isso na mão. Cloud providers totalmente diferentes, tecnologias totalmente diferentes, você tem que garantir idempotência de pipeline, replicação de dados. Cara, seria o caos, para não dizer impossível. Aqui não, como eu tenho uma camada de abstração que é o Snowflake, eu posso ter um Snowflake em dois provedores diferentes, dois provedores de cloud diferentes, que eles interagem como se fossem a sua alta disponibilidade. Caiu um meteoro na AWS em São Paulo, cara, chaveia lá para a Suíça e vida que segue, porque agora você está no Azure em outro continente. E para ti é tão transparente quanto um par de cliques que você vai ter que configurar. É muito, muito simples. Mas, além disso, também serve para troca de dados. Então, imagina que eu sou o banco X e quero trocar dados com a Bruna, que é do banco Y. O padrão seria a Bruna criar um ETL que vai extrair um arquivo, que vai pôr no FTP. Aí a Bruna me passa essas credenciais, eu vou acessar esse FTP, vou criar o meu ETL, vou tabular esse dado, vou utilizar. Agenda esse cara para executar toda meia-noite, e agora a Bruna e eu temos um novo filho para cuidar. Ela tem o processo do lado dela, eu tenho o meu, e vocês sabem quando vai parar de funcionar. No feriado prolongado, quinta-feira, 5 da tarde, quando você está quase viajando. É sempre assim, é via de regra. Com o Snowflake não existe esse processo de troca de dados com ETL, API, FTP. Já ouviram falar de Linked Server, DB-Link? É um pouco antigo, mas a ideia é parecida. Imagina um DB-Link, um Linked Server, só que com muitos esteroides que funciona multi-cloud. Então, a Bruna não copiaria o dado dela para mim. Ela me concede um acesso de leitura ao dado dela. E não uma leitura tudo. Tem as regras de governança. Então, imagina que a Bruna está compartilhando o dado de clientes comigo e com o Juliano. Ela vai criar uma regra de governança. Olha, se for o Diego, você mostra só isso aqui. Se for o Juliano, você mostra só isso aqui. Se for o Eric, mostra tudo. Então, você pode conceder um acesso de leitura para alguém dentro dos seus dados. Bem, falamos um pouquinho da fundação de dados, né, pessoal? A gente falou de armazenamento, processamento, esses cloud services que eu comentei, mas é bem fundacional. Trazendo um pouquinho para a parte de machine learning dentro do Snowflake, eu tenho algumas funcionalidades. Vamos lembrar, o Snow é uma plataforma, não é só um database, não é só uma ferramenta de ingestão, não é só uma ferramenta de ML. Ela faz tudo isso junto, então você tem um único lugar para fazer tudo se você quiser. Então, falando um pouco do ML tradicionalzão, eu tenho duas formas de ajudar quando a gente fala de ML preditivo. O ML que o cientista de dados mais tradicionalmente faz. Eu tenho como ajudar o cientista de dados que ele é mais proeficiente, que ele tem aquele conhecimento muito mais profundo em Python, bibliotecas, estatística, onde ele vai precisar desde explorar dados, gerar features desse dado e armazenar no feature store, versionando esses dados, tendo lineage de onde essas features vieram, inclusive features online e offline. Então, se os dados atualizarem, a feature também atualiza. Criei um modelo, eu tenho um model registry para armazenar esse modelo, quais foram os dados que eles foram treinados, quais as métricas daqueles modelos, ter observabilidade para monitorar drift desses modelos, quão bom eles estão desempenhando no decorrer do tempo. Tudo num único lugar. Então, tem uma suíte de MLOps pronta para utilização. Diego, e se eu tivesse uma equipe que quer fazer algumas atividades preditivas, só que eles não são cientistas de dados, eles são analistas de dados muito bons, eles conhecem, mas eles não são cientistas, não dominam Python, não dominam aquele monte de biblioteca do Scikit-learn. Aí a gente pode ir por um caminho de ML Functions. Com ML Functions, um analista de dados que conhece SQL, ele pode criar as predições dele, seja para detectar anomalias, seja para fazer um forecast de alguma coisa, e várias outras opções,
só com SQL, sem nada de Python. Ele cria o modelo, ele faz deploy do modelo, ele utiliza o modelo, tudo usando SQL, se ele quiser. Então, atendo diferentes perfis. Você pode desenvolver a interação com o Snowflake através de interfaces da própria Snowflake. Então, eu quero usar os notebooks do Snowflake. Show de bola. Eu quero usar o VS Code da minha máquina que eu já estou acostumado. Show de bola também. Você tem um plugin de VS Code para o Snowflake, que você faz a conexão com a sua conta e continua utilizando sem problema nenhum. Várias opções, depende do que você quer atingir com isso, né? Onde você quer chegar. Falamos do ML tradicional, ML generativo. Você também tem isso dentro do Snowflake. E eu acho bacana porque o Snowflake ele fez uma coisa diferente do que é o tradicional. Geralmente quando você fala, poxa, eu estou consumindo um LLM, estou aqui falando com o GPT, você vai ver por trás uma chamada de API. Você está pegando o seu dado, super valioso, muitas vezes sensível pra caramba, está mandando numa API com uma pergunta, torcendo para aquela API ser confiável e tendo uma resposta. A Snow pensou diferente. E se eu trouxesse os modelos para dentro do Snowflake e não enviasse os dados para fora? Então não é o dado que sai, é o modelo que vem. Então dentro do Snowflake eu tenho vários modelos disponíveis, que literalmente eles estão a uma troca de parâmetro de distância, onde você pode fazer uma série de atividades, seja para conversar com os dados, seja para fazer transcrição de áudio, seja para fazer análise de imagem. Os modelos estão onde os dados estão, e não o dado indo até o modelo. Eu acho isso muito legal. Inclusive, para quem é um pouco mais curioso nessa área de LLMs, já deve ter ouvido falar do Hugging Face, que é um repositório de modelos de LLM público. Você pode pegar um modelo lá público do Hugging Face e trazer também para dentro do Snowflake de forma containerizada. Isso é também uma opção muito, muito poderosa. Bom, quando a gente fala de LLMs dentro do Snowflake, eu tenho dois serviços principais, que são sempre Cortex alguma coisa. Tudo embaixo do guarda-chuva Cortex refere-se à linguagem natural. Então, se você ouvir, Diego, Cortex Search, Cortex Analyst, são funcionalidades diferentes, mas que lidam com linguagem natural. Cortex Search serve para você fazer aquele processo de RAG já tradicional para você perguntar ou interagir com documentos, PDFs, por exemplo. O Cortex Analyst, ele serve como um text-to-SQL. Então, quando você faz uma pergunta, ele vai traduzir aquela pergunta num SQL e vai buscar dentro dos seus objetos de dados. Então, nas suas tabelas, por exemplo. Diego, o modelo de LLM, ele conhece um monte de coisa. Ele sabe como fazer um bolo ou sabe a história da Primeira Guerra Mundial, mas ele não conhece nada da minha empresa. Como que eu vou perguntar alguma coisa do meu modelo de dados e ele vai saber me responder? Porque o modelo não está sozinho nessa. Junto com o modelo, você cria algo chamado modelo semântico. O modelo semântico é o que vai dizer o que eu tenho o que você tem em cada tabela, em cada coluna. E quando eu digo você vai dizer, não necessariamente você vai descrever isso. A gente usa um modelo para ler a tabela para descrever para ti. Então você só se preocupa em refinar aquele entendimento. Realmente, nessa coluna tem isso, nessa tabela tem isso. E, pessoal, eu já vi isso funcionando para a tabela SAP. Aquelas tabelas com colunas que não diz nada de nada e ele conseguiu entender o que tinha ali dentro. Realmente funciona, confia. E você pode interagir com esses modelos direto com aplicações Streamlit dentro do Snowflake ou via AI Studio dentro do próprio Snowflake. Então, você tem formas de fazer isso. E se eu quisesse conectar o meu Teams, que eu estou usando aqui dentro da empresa, com esses modelos, Diego, eu consigo? Sim, inclusive você tem até tutoriais dentro da própria documentação do Snowflake de como você integra o seu ambiente Teams com esses modelos de LLM para conversar com um contato dentro do ambiente que você já está mais acostumado. Pessoal, falei um pouco rápido, tentei acelerar, acho que eu estou ainda dentro do tempo pelos meus cálculos aqui, mas vamos resumir. Snowflake é uma plataforma de dados autogerenciada, funciona multi-cloud e multi-região, extremamente escalável, extremamente segura e vai te ajudar desde a fundação de dados até coisas mais avançadas depois que a sua fundação está pronta, seja AI, seja a parte de ingestão, tudo que você quiser realmente de ponta a ponta. Tudo bem? Complemento, lembra que eu falei do User Group? Se vocês quiserem entrar, a gente tem um User Group no Brasil,
A gente está principalmente focado em encontros presenciais em São Paulo, mas existe aí um plano de, quem sabe, ano que vem, alguns user groups itinerantes, então a gente vai pingar em alguns lugares. Estou fazendo um lobby aqui para que Recife seja um deles, então não garanto, mas estou tentando. Se vocês quiserem participar, por favor, sintam-se totalmente à vontade. E nós temos um evento chamado Snowflake World Tour, que será em São Paulo presencialmente, no dia 21 de outubro. Se alguém estiver por aqui ou for daqui, por favor, pode se inscrever, vai ser muito legal, são mais de 1.000 pessoas, é um evento bem grande. Eu vou estar por lá, assim como vários dos meus pares, a Bruna, a gente vai palestrar, vão ter hands-on, cara, vai ser um dia muito, muito legal. Sintam-se à vontade para aparecer se vocês tiverem disponibilidade. E deu 30 minutos cravado, pessoal. Se Melhor do que tiverem isso, dúvidas, acho que cronometrado. não. Diga, Vitor. Eu nem sei se pode dar tempo, o pessoal tá tranquilo? Pode, tudo bem, não tem problema. A gente pode atender algumas 5 minutinhos aí a gente migra para o próximo. Boa, deixa eu dar um stop aqui. Oi, pessoal. Boa noite, boa noite. Boa noite. Diego, Boa. obrigado aí pela explanação. Excelente explicação aí, cara. Eu vou trazer aqui alguns questionamentos que lá no início, estudando o Snowflake, e aí alguns deles eu ainda tenho, mas assim, obviamente já foi sanado, mas eu vou trazer aqui. Por exemplo, para nós que vemos aí de ferramentas mais tradicionais, como Integration Service, Pentaho, Apache Hope, ferramentas ali de ETL, né, que faz todo o processo de extração, transformação e carga. E onde o ETL, né, sempre foi focado ali, pensado em ser executado fora de um banco, por exemplo. Então, até que ponto o Snowflake realmente ele assume esse papel de trazer a lógica para dentro do ETL? Ainda faz sentido trazer essa camada tradicional em paralelo, ou é viável, é possível a gente construir um projeto de dados 100% com o Snowflake, desde a ingestão, processamento, transformação, carregamento. Eu te questiono isso porque em alguns processos de estudos e até algumas aplicações, por exemplo, fazer ingestão, eu já utilizei de algumas ferramentas para terceiras que não são da Snow, né? Obviamente, há algumas ferramentas até parceiras. Mas o que eu queria entender é se é possível a gente construir 100%, desde a ingestão, processamento e transformações dentro do Snowflake. Eu sei que tem o Snowflake, a plataforma ali como um banco, mas também a gente poderia pensar mais no Snow como uma ferramenta de armazenamento e que a gente vai trabalhar ali com consultas SQLs e demais. Perfeito. Então vamos lá. Muitas coisas para responder. Vou tentar fazer uma síntese aqui. Você pode usar de ponta a ponta dentro do Snowflake. No ano passado, a Snow comprou uma empresa chamada Datavolo, que entregava um Apache NiFi gerenciado. Então, não sei se você ou vocês já tiveram a oportunidade de trabalhar com Apache NiFi. Ele é usado para ingestão de dados. Então, ele tem ali uma miríade de conectores que você simplesmente configura e pode trazer o dado para dentro do Snowflake. Então, pode ser feito dessa forma, ou você pode usar uma outra ferramenta que você já tenha dentro de casa. Eu tenho cenários onde clientes falam, poxa, eu já comprei aqui um DataStage e eu tenho licença perpétua. Vou continuar usando porque meu time já conhece e já está pago. Cara, show de bola, não tem problema. Você tem um conector de Snowflake para o DataStage. Para mim, é como funciona para você. Se quiser, eu tenho também a ferramenta nativa e você pode utilizar. Você trouxe um ponto interessante, Vitor, você falou do ETL. Cara, o que eu vejo hoje em dia é o pessoal trocando o ETL pelo ELT, principalmente numa estrutura Lakehouse, porque fica mais barato e você tem uma linhagem de dados mais simples e confiável. Antigamente a gente usava o Integration Services, usei muito, inclusive, para fazer a transformação enquanto tirava o dado do SQL Server ou de onde ele estivesse armazenado. O que acontece é que muitas vezes você perdia a rastreabilidade disso, porque a transformação estava durante o seu ETL da madrugada. Hoje em dia, como a gente está partindo muito para o ELT, você primeiro extrai o dado bruto, seja com CDC ou o dado full extraído, coloca isso numa landing zone ou numa bronze e depois começa o processamento. Então você pode fazer isso ou com uma ferramenta que você tem hoje ou com o OpenFlow. Chegamos no ponto que o dado está como bruto dentro do Snowflake. Como eu posso processar ele, Diego? Você tem algumas opções. Você pode processar ele de uma forma mais
ortodoxa, vou dizer assim, então com procedures, com functions, orquestrando jobs em cima desses dados. Isso tudo usando SQL dentro do Snowflake. Você pode fazer a mesma coisa, só que utilizando Python dentro do Snowflake. Existe uma biblioteca chamada Snowpark que permite que você trabalhe com data frames dentro do Snowflake. Então, se você vou falar novo porque o data frame é mais novo que SQL. Então, se você é um engenheiro de dados que já aprendeu a trabalhar com data frames, você pode ir por esse caminho. Dentro do Snowflake, você também pode criar projetos DBT. Você pode criar por fora, você pode usar um DBT Core, um DBT Cloud também, não tem problema, mas se você quiser, dentro do próprio Snowflake, você cria projetos DBT e faz a transformação dos modelos direto por ali. Eu, particularmente, gosto bastante de usar os projetos DBT, por quê? Porque eu acho o DBT fantástico, ele resolve problemas que a engenharia de dados, a engenharia de software já tinha resolvido e a engenharia de dados não estava pronta para resolver, e o DBT resolveu. Só que aí me obrigava a aprender como lidar com Airflow, com Dagster, alguma ferramenta de orquestração, que invariavelmente dava muita dor de cabeça. Então, quando eu tenho o Snowflake gerenciando a orquestração, eu só me preocupo em codar no DBT com Jinja, cara, eu achei que faz muito sentido. Simplifica demais. Eu pego os benefícios do DBT sem ter o prejuízo de ter que ter um orquestrador. Quer dizer que eu nunca mais vou usar Airflow? Não. Tem momentos que você precisa usar porque você está fazendo coisas fora do Snowflake, por exemplo. Mas pelo que eu vejo, eu tenho muitos clientes que só usam para orquestrar projetos dentro do Snow. Então, era uma ferramenta a mais que ele tinha que conhecer, que tinha que ter contratar gente com aquele conhecimento ou formar, então acabava deixando o processo todo lento. Vou parar por aqui, eu queria falar muito mais, mas já estão puxando minha orelha. Obrigado, viu, Diego? Excelente explicação aí. A gente pode fazer o seguinte, Diego, eu sei que, claro, outras perguntas vão surgir, tá, Bruna? E aí a gente vai deixando para o final, junto com o Eric aí, junto com o Neymar, e a gente consolida tudo, porque de repente algumas dúvidas também, elas poderão ser tiradas até ao longo da apresentação aqui, do debate que vai ter com o pessoal, mas fica aberto aí, gente, para dúvidas ao final também, tá? Não fiquem tímidos. Maravilha, gente. Ao final, então, a gente responde tanto referente ao painel de debates, quanto referente também a essa apresentação do Diego. Tá? Obrigada, Diego. Passando aqui para o próximo tópico, queria chamar aqui para conversar com a gente o Neymar Locatelli e o Eric Tsukahara, ambos da farmácia São João. Então, por favor, se vocês puderem, num primeiro momento, aí se apresentarem, tá? A ideia é que vocês se apresentem, falem brevemente sobre a farmácia São João, papel de vocês, contexto atual da organização, e aí a gente parte para algumas perguntas. Pode ser? Pode ser. Perfeito, Bruno. Bom, primeiramente, obrigado por poder compartilhar com vocês aqui um pouquinho do nosso cenário, né, o nosso caso atual, né, então, para quem não me conhece, o Neymar, trabalho na Farmácia São João, vocês ali de Recife provavelmente vão conhecer, São Paulo também não, ela é uma empresa do sul do Brasil. Hoje, a Farmácia São João, ela é a quarta maior rede farmacêutica do Brasil, por mais que ela esteja hoje localizada somente em Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, nos 3 estados do Sul. Então, ela é uma empresa que hoje ela tem beirando os 24 mil colaboradores, uma empresa de único dono, nosso presidente, fundador até hoje, né? Se olhar do ponto de vista que ela é uma empresa familiar, do ramo privado ainda, hoje é a maior rede farmacêutica do país. Todas as outras concorrentes são capitais abertos, são empresas que estão listadas na bolsa, né? E a farmácia, ela é uma empresa muito do interior, muito focada no varejo, muito focada no atendimento ao cliente, e muito focado também na parte de bem-estar para a sociedade onde a gente está trabalhando, sabe? Então, ela se destaca muito por esse papel também social junto à sociedade onde ela está atuada. Hoje, a gente tem mais de 300 municípios com farmácias nossas, são aproximadamente 1.200 farmácias, já passamos de 1.200, o número exato não sei dizer, todo dia tem farmácia nova. E a farmácia, ela sempre focou muito nessa expansão, nesse crescimento, né? E o nosso momento atual agora, a gente está mudando um pouquinho esse cenário e começando a investir um pouco em tecnologia, mas aí, na sequência, a gente comenta um pouco mais. Vou passar a palavra para o Eric, para ele se apresentar também primeiro. Obrigada, Neymar. Boa noite, pessoal. Eu sou o Eric. Queria agradecer também a oportunidade de estar participando desse bate-papo aqui, compartilhar um pouco do que a gente vem fazendo aqui dentro da São João. Eu vim aqui para ajudar a São João nessa parte de Analytics. Vou completar 2 anos agora aqui dentro. Acho que muita coisa já mudou, né, Neymar? De lá para cá. O Snowflake aqui caminhando junto com a gente nessa mudança.
Tem bastante coisa legal que a gente quer compartilhar um pouquinho com vocês, algumas dúvidas que teve, inclusive, na pergunta anterior ali, que a gente vai poder compartilhar também. E da São João, o Neymar já deu, acho que, uma introdução legal. Eu sou do sul do Brasil também, ali do Paraná, mas moro em São Paulo há bastante tempo, então já conhecia São João. Mas para quem não conhece, a gente está começando uma operação nacional aqui de digital também, que logo, logo vai atender o Brasil como um todo, né? Então, estamos chegando no Brasil aí. Mas no sul do Brasil, foi o que o Neymar já apontou. A maior ali que a gente tem no sul do Brasil, tem muita coisa para ser feito ainda aqui dentro com a gente. Maravilha, pessoal. Muito obrigada. E obrigada mais uma vez por estarem aqui com a gente, por toparem, né, enfim, esse painel, esse debate. Vamos lá, então, começar com algumas perguntas. E aí, no final, a gente abre para todo mundo perguntar, ficarem à vontade para ser, de fato, uma troca, tá? Então, primeiro, acho que gostaria de pedir para que vocês contem um pouquinho como era a estrutura de dados de vocês antes de vir para o Snowflake, o que motivou vocês a iniciar essa modernização para, de fato, ter essa nova plataforma de dados. Obviamente, sabendo que é uma jornada sempre em andamento, né? Boa, perfeito, Bruno. Eu vou dar um pequeno contexto da São João, né, que nem eu comentei há pouco. São João é uma empresa muito focada em varejo, né, em atendimento ao cliente. Então, tecnologia nunca foi um forte, assim, dentro da empresa, nunca foi um braço estratégico dentro da companhia. Por outro lado, a empresa, para o tamanho que ela está, para a dimensão que ela tomou, ela sempre teve uma mentalidade data-driven. Porém, essa mentalidade data-driven, ela sempre esteve presente muito na cabeça do nosso fundador, do nosso presidente, dos principais diretores da companhia, onde que eles faziam essa gestão, essa, vamos dizer, essa tocada da empresa de forma baseada em informações, porém eles não tinham uma fundação tecnológica que suportasse eles. E a gente olhando para dentro de casa, como área de tecnologia, a gente acredita muito que a área de tecnologia ela deve ser um braço estratégico da companhia, e não somente uma área de suporte, que a gente deve conseguir trazer soluções que auxiliem a empresa a se perpetuar na prosperidade. Então, hoje, se a gente olhasse para a empresa, qual que é o nosso desafio? Como é que eu preparo minha empresa para daqui 10, 15, 20 anos? Esse é o desafio que a gente tinha em mente. Então, quando a gente olhou para isso dentro de casa, e isso é recente, acreditem se quiser ou não, lá em 22, 23, a São João ela tinha uma estrutura com mais de 50 terabytes de dados, tudo em databases transacionais, Oracle, SQL Server, alguma coisa em MongoDB, bastante coisa em Postgres, e todo esse dado a gente não tinha uma plataforma analítica. Então a gente não tinha nem um data warehouse estruturado, com uma robustez, maturidade que precisava, e nem um data lake estruturado da forma que a gente gostaria que tivesse, né? Então esse foi um cenário que a gente encontrou na São João, né, e muito, acredito que grandes empresas sofreram do mesmo, né, o foco é realmente no crescimento da empresa, e vai fazendo como consegue a estruturação, né, mas quando a gente começou a se provocar sobre, beleza, e daqui 10 anos? Como é que eu quero sustentar a empresa para daqui 10 anos? Então foi nesse momento que a gente começou a olhar com carinho para uma plataforma de dados bem robusta, estruturada, foi nesse momento que a gente começou a estudar sobre Snowflake, começamos a planejar um projeto de Snowflake, né, e daí foi então que, ali por início de 24, a gente começou uma implantação de Snowflake dentro da empresa aqui. Boa, muito obrigada. Maravilha. E aí, como é que tem sido até na visão de vocês toda essa transformação até aqui, né? Como é que vocês entendem que as áreas de negócio ou as unidades conseguiram começar a tomar decisões um pouco mais rápidas? Como é que é a visão de vocês em relação a esse tema? Acho que essa transformação para a gente até agora foi muito positiva, tá, gente? Olhando até no quesito ali de tempo de implementação, pela facilidade da ferramenta, né? E até na questão financeira, né? Ali o Diego mostrou um pouquinho da ferramenta, mas para quem não conhece ainda, ela é uma ferramenta muito friendly para ser utilizada, né? A gente aqui, ela é autogerenciável de fato, então, se você é uma pessoa que gosta de trabalhar com SQL, conhece, consegue fazer tudo dentro da plataforma com SQL. Então, você consegue subir um warehouse com SQL, consegue descer, criar usuário, dar grant, tirar grant, tudo que você faz hoje via front, você consegue fazer via código também, né? Então, hoje a gente não depende de uma área específica de cloud para ajudar a gente numa plataforma, né? Então, isso facilita o dia a dia. Então, para a gente foi muito positivo, porque a gente tinha um tempo ali que a gente imaginava que a gente ia demorar para fazer essa implementação do nosso Lake, e a gente conseguiu antecipar muita coisa, né? E não só isso, a gente imaginava um custo X, a gente conseguiu ali
tem um custo pela metade do que a gente tinha imaginado também, né? Então, como é uma plataforma, igual o Diego mostrou ali, que trabalha com warehouses que você consegue clusterizar, trabalhar com tamanhos diferentes de acordo com cada necessidade, a gente aqui, para vocês terem uma ideia, trabalhamos com um volume de dados gigantesco, tá? A gente tem tabelas aqui com 80 bilhões de registros, e dá para contar nos dedos as vezes que a gente precisou escalar ali um pouco o nosso warehouse, mas 99% dos nossos processos, a gente trabalha com XML, que é o menor cluster que a gente tem ali, é o mais barato, e sempre atendeu a gente com tudo que precisava, né? Então, assim, hoje a gente já conseguiu, já temos dentro da São João, como o Neymar comentou ali, que a gente tinha muitas fontes de dados aqui dentro. Hoje a gente já tem um lake house, então a gente tem uma fonte única de dados dentro da companhia como um todo, e isso acelera em todas as pontas ali, principalmente atender a área de negócio, né? Então, se tem alguma necessidade, hoje o dado já está pronto para ser consumido. Eu não preciso pegar dados em vários tipos de bancos diferentes, unificar para conseguir trazer informação para o negócio. Então, para a gente já fez todo esse trabalho, eu já tenho informação ali pronta na camada ali de negócio para todo mundo poder consumir. Isso facilita quando a gente fala em tempo de atendimento, né? Porque todo esse processo ali de transformação camada a camada, igual o próprio dia comentou, do ELT, que é o que a gente acaba fazendo aqui, a gente fica muito rápido para trazer uma informação nova, né? Até ali, falando um pouquinho da dúvida ali, hoje, falando um pouquinho de pipe de dados, até para entender um pouquinho, aqui a gente trabalha com o Snowflake no nosso Lake House, né? A gente trabalha com o DBT para trabalhar nas transformações de camadas. Em gestão, a gente trabalha ali com a parte do Airbyte, não sei se vocês conhecem, mas é uma ferramenta bem legal também, e junto ali com o Kafka, né? Quando a gente trabalha com informação real-time. E aí a gente trabalha com o Airflow, orquestrando toda essa parte de pipeline de dados aqui dentro. Para a gente atende e funciona muito bem. Mas respondendo a pergunta, então, para a gente foi muito positivo, e eu acho que isso tudo ajudou a gente nessa questão de trazer soluções para as necessidades das áreas de negócio aqui dentro, né? Uma informação pronta, mais rápida, fica muito mais fácil. Com certeza, é muito importante, né, ter essa camada de dados muito bem estabelecidas. Maravilha, obrigada, Eric. Gente, e aí olhando para frente, como é que vocês enxergam, né, essa evolução do uso de dados como uma diferenciação competitiva para a rede, né, frente ao mercado, e especialmente também na construção de uma visão integrada para suportar as farmácias, né, as unidades, digamos assim? Boa. Eu acho que nem eu comentei, a gente começou nessa jornada, né, não é muito, né, e a nossa primeira atividade foi justamente converter aquilo que a gente tinha de cultura data-driven na mente, no estilo de tocar a empresa das lideranças, né, e trazer isso para uma solução técnica robusta. E, que nem o Eric comentou, a gente fez isso, e essa solução técnica robusta hoje, ela está em cima da nossa plataforma do Snowflake, está conseguindo atender, está conseguindo entregar as informações. Até uma das coisas que o Diego falou, né, a parte do data sharing, a gente utiliza de monte aqui, então, principalmente para conectar com terceiros, conectar com parceiros, então essa parte de compartilhamento de dados ficou muito mais tranquilo. Como futuro, a gente tem visto a plataforma como uma ferramenta principal dentro do nosso ecossistema, onde que aquilo que não for operacional, tudo que for estratégico, analítico, consulta, acesso, iteração, que ele saia a partir de uma plataforma unificada. E a Snowflake, ela tem possibilitado isso, um pouco algumas das coisas que o Diego mostrou ali, então, a parte do Snowflake Intelligence, que foi lançado, a parte Machine Learning também, que tem disponível. Então, a gente está estruturando para conseguir utilizar a plataforma do Snowflake para fazer toda a camada de interação com o nosso pessoal de loja, com o nosso pessoal administrativo, com o nosso pessoal estratégico de gestão, seja para extrair informação, seja para precisar fazer uma análise mais detalhada, ou seja para precisar de uma solução, por exemplo, de algum agente de inteligência artificial para fazer um processamento específico, alguma automação, alguma leitura de documento. Então, a gente enxerga realmente a plataforma como sendo o braço direito da estratégia. A gente tem a nossa camada operacional e a plataforma de dados como sendo o braço direito da estratégia. Não sei se quiser complementar. Não, acho que é isso mesmo que você falou, né? Indo em linha do que a gente está olhando para o futuro, eu acho que com isso tudo pronto, até fazendo um pouquinho aqui com o Juliano, a gente
nós estamos no momento de migração aqui, né, de implementação aqui do Click Cloud. Hoje a gente sempre teve aqui o Click On-Premise, que a gente tinha uma limitação ali para atender todas as áreas de negócio, e agora com tudo isso pronto dentro do nosso Lake, a gente consegue migrar para uma solução ali cloud, onde a gente consegue chegar ali até os 24 mil colaboradores que a gente tem dentro hoje da empresa, né? A gente consegue atender ali até a última camada lá, e levar a informação analítica para ele poder acompanhar e ver tudo o que está acontecendo, né? Inclusive, no passado ali, toda a nossa, vamos falar assim, todas as regras de negócio, cargas, ETL, era tudo feito dentro do Click, né? Então, com o Snowflake, a gente está tirando essa camada de negócio de dentro do Click, trazendo para dentro do Snowflake uma camada semântica, e ali a gente vai plugar ali o nosso Click Cloud ali, dentro dessa camada semântica, e trazer as informações para a área de negócio, né? Então, falando em futuro, eu acho que tem muita coisa legal que está acontecendo aqui, essa parte de IA, cada vez mais a Snowflake vem evoluindo, né? E muita coisa que a gente já conseguiu atender também a área de negócio, com assistentes aqui para suporte ao farmacêutico, até questão de atender a própria área de negócio ali com necessidades mais simples ali, de usar o que o próprio Diego falou ali do Cortex IA, que a gente consegue trazer informação ali de, vamos falar assim, preciso saber quanto faturei no mês anterior, né? Então, a gente trabalhou com essa parte de views semânticas, junto com o Cortex AI, que ele está plugado numa base ali de informação de vendas, e ele consegue ir naquela base ali, entender e trazer a resposta ali para a área de negócio. Então, muito rápido, muito fácil, né? Ele não traz somente também número, ele consegue fazer análise. Então, se você pedir para ele trazer ali uma análise do mês anterior de vendas com o do ano anterior, ele consegue trazer, ele traz ali exatamente uma análise em cima das informações. Então, acho que o futuro aqui tem muita coisa legal para acontecer, e tem muita coisa acontecendo, né? Eu acho que cada evento do Snowflake que a gente participa aqui, vem features novas, né? A gente está acompanhando toda essa evolução do Snowflake aqui. Então, tem bastante coisa legal acontecendo. Com Rapaz, certeza. fico bem feliz também, tá, em relação a esse avanço, Eric, no sentido aí da questão, provavelmente do QCDA, né, quando você fala em relação à questão de capacidade Exato. e alta escala no sentido aí de usuários, né, acho que a Click por si só, dessa vez, ela acertou nessa questão aí de deixar meio que esse tipo de licenciamento aí ilimitado, né, e a gente tem visto, inclusive, né, alguns movimentos para esse, a Bruna também tem acompanhado aqui, em parceria conosco, algumas oportunidades dessas, você falando aí de escalar, tem até alguns clientes meus aqui mandando WhatsApp dizendo que isso é o sonho da vida deles, né, de realmente ter tudo isso aí bem desenhado, e deixo até para que depois eles fiquem aí abertos para tirar mais dúvidas, de repente, mais técnicas, ou até mesmo aí de estruturação, de como que vocês conseguiram chegar nesse nível, porque, de fato, cara, 24 mil usuários, isso é um dos números aí que a gente tem acompanhado dentro de grandes escalas, né, no setor, pelo menos aqui do Norte-Nordeste, isso é de alto impacto para a Click na quantidade de usuários que, de fato, vão ter acesso. E, consequentemente, tem que ter exatamente uma estrutura de back. Não adianta só pensar em visualização, a gente já sabe disso há um certo tempo, e que, pelo que vocês têm falado aqui, até pelo case, né, em si, tem dado super certo, né? Então, claro que a ideia para o futuro aí, tenho certeza que vai ser ainda mais brilhante. Inclusive, eu até queria deixar já um questionamento aqui, tá? Aproveitar a deixa, de entender até esse tempo, né, no sentido do tipo, tu fez a aquisição, por exemplo, do Snow dia 30 de setembro, né, quantos meses para frente, ou enfim, semanas adiante aí, vocês já conseguiam deixar que aquele dado de fato já estivesse disponível para que o usuário de negócio lá na ponta já conseguisse construir alguma coisa? Boa. Sabe que esse é um caso interessante, Juliano, que mais do que só ser uma plataforma estratégica para a companhia, né? Eu acho que esse diferencial de eu ter toda a minha informação, indiferente para qual que é o destino, seja para compartilhar com parceiro via data sharing, seja para usar no meu Click, né, para compartilhar com todos os nossos colaboradores, ou seja para criar um assistente de IA, e seja dado estruturado ou não estruturado, ter tudo isso numa única plataforma, isso auxilia demais, sabe? E a gente tem trabalhado para construir cada vez mais isso. E, que nem eu disse, o Snowflake ele é recente para a gente, tá? A gente iniciou o projeto em 24 e a gente pegou um nicho de negócio específico. A gente não pegou todo o nosso volume de dados, porque seria muito grande para a gente fazer, né? E a nossa primeira estratégia foi, a gente gastou aproximadamente 1 mês e meio, 2 meses, para definir toda a parte de como é que a gente faria a gestão de controle de acesso, gestão do usuário, as políticas de segurança. A gente começou pela governança.
a gente tinha uma deficiência muito grande em governança e acabamos dando prioridade na governança. Uma vez que a gente tinha governança, cara, o nosso time, ele nunca tinha experiência em Snowflake. Todas as pessoas que estavam no time eram todas pessoas que conheciam muito SQL, conheciam muito de Python, mas não conheciam Snowflake. E, cara, foi até uma surpresa, que nem o Eric comentou pra gente, né, foi uma surpresa bacana, que em pouco mais de um mês depois da plataforma no ar, sabe, a gente já tinha dado pronto para ambiente produtivo, sabe. Então já tinha modelos, principalmente dados estruturados, né, modelos de fatos, dimensões, já com as camadas bem certinhas. A gente tá usando a camada da bronze, silver, gold, né, então a gente já tinha um pipeline completo, construído, saindo desde o meu sistema de origem, passando pelas camadas de ingestão, fazendo a transformação e entregando esse dado numa camada de negócio, sabe? Então, foi um prazo bem, que para a gente nos surpreendeu bastante. A gente botou um tempo de gordura no projeto, que era justamente essa maturidade de time, sabe? E como a gente tinha um time que conhecia muito SQL e a plataforma acabou sendo muito user-friendly nesse ponto, foi muito bacana para a gente conseguiu antecipar esse tempo que a gente tinha previsto, sabe? Muito Boa. bom. Boa. Boa, gente, muito obrigada. E aí, acho que até, dado o que vocês contaram, entrando um pouco nas lições aprendidas até aqui, né? E aí o Eric tinha comentado um pouco das visões de futuro, queria entrar em alguns tópicos em relação a isso. Então, até aqui, quais lições que essa experiência trouxe para vocês? O que vocês podem, enfim, contar para ajudar outras organizações que estão nesse momento de investir numa cultura de dados, nessa modernização de plataformas? Eu até brinquei com o Eric que devia ter começado antes. Começamos muito tarde. Acho que essa é uma lição aprendida básica. Não, as brincadeiras à parte, acredito que ter um time com um bom conhecimento da SQL, entender um pouco também a maturidade que a empresa está, porque senão você acaba entra numa briga com a empresa, sabe? Você tenta trazer uma maturidade de plataforma, se a empresa não está nessa maturidade de plataforma, e se você não tem pelo menos um mínimo de pessoas para conseguir conduzir esse trabalho, ele provavelmente não vai usufruir de 100% dos benefícios que tu usufruiria. Tanto que a gente olhou para a maturidade da empresa e a gente disse, cara, a maturidade da empresa nesse momento, a gente não tem fundações tecnológicas, vamos investir nisso. Essa parte de democratização, de fazer essa migração do clique, a gente fazer essa transformação mais próximo do negócio, a gente deu 1 ano de intervalo, desde a implantação da plataforma até agora. E olhando para trás hoje, foi uma decisão muito acertada, porque justamente você traz essa maturidade, tanto de time, quanto de governança, quanto de conhecimento, né, para daí começar a mexer de maneira mais agressiva dentro do ecossistema. Então, uma lição aprendida, eu acho que seria avaliar onde a tua empresa está, em que nível ela está, qual a batalha que tu está enfrentando nesse momento, e começa por ela. Boa, muito obrigada. Legal. E o que você acha que seriam os próximos passos mais críticos para que vocês consigam avançar aí nessa jornada e consigam, obviamente, extrair cada vez mais valor, né? Um valor mais estratégico desses dados? Eu acredito que agora, né, dentro desse desenho que a gente está, né, esse que o Eric comentou, que a gente está fazendo essa migração da nossa plataforma de data visualização, né, para cloud, é a nossa próxima grande batalha, vamos dizer, que é mudar a cultura. Então, é uma empresa que eu sempre tive uma mentalidade data-driven na camada de gestão, né, mas na minha camada operacional não tanto. Então, agora a gente está indo numa pegada de democratização. Então, como o nosso próximo grande passo crítico, sabe, é justamente a gente trazer essa democratização da informação. E aí tem 2 viés. Tem esse viés de eu mudar minha camada de data visualização e fazer as pessoas utilizarem uma solução melhorada e com análises mais estruturadas. E um segundo viés, que é eu estar disponibilizando outras formas de interagir com a informação, que daí é justamente entre a parte dos agentes, da inteligência artificial. Então, como eu tenho o mesmo dado estruturado numa plataforma única, é eu conseguir fazer com que as pessoas comecem a utilizar essas agentes, a utilizar iterações com machine learning ou com algoritmos de inteligência artificial no dia a dia delas, na operação deles e nas atividades do dia a dia deles. E sempre buscando com isso uma redução de tempo ocioso do colaborador ou do serviço manual que ele está fazendo, tentando trazer uma agilidade maior para ele dentro do dia a dia. Então, acho que esse é um próximo passo aqui que a gente está buscando. Maravilha. Exatamente. Só complementando, é isso que o Neymar fala, né? É essa mudança de mindset, né?
entender que o dado, ele não é só uma informação operacional, é um ativo estratégico para a companhia como um todo, né? Então, essa mudança de mindset é exatamente começar a usar os dados de fato ali estrategicamente para ajudar em tudo, né? Desde tomar decisões, acompanhamento, etc. Com Então, certeza. essa acho que é a principal mudança crítica ali que a gente tem aqui para frente agora. Com certeza, gente. Acho que vocês colocaram um ponto muito relevante aqui. Essa mudança de mindset é o que muda o jogo, né? Começa a mudar o jogo. Maravilha. E aí, por último, só para eu entender, então, dado isso que vocês trouxeram, né? Essa mudança, esse olhar para esse dado de uma forma um pouco mais estratégica, como é que vocês imaginam que essa decisão, enfim, pode estar diferente daqui a 3, 5 anos, enfim, ao longo de toda essa jornada, se tudo que vocês estão planejando for muito bem sucedido aí, como é que vocês imaginam estar? Eu vou expressar minha opinião aqui, não sei se vamos atingir, né? Mas eu brinco que no futuro o usuário ele tem que, na palma da mão dele, no celular dele e na ferramenta que ele desejar, seja Teams, seja um aplicativo da empresa, ou seja qualquer que seja a solução, ele tem que ter acesso a todas as informações da empresa, que ele tem acesso, né? Que, vamos dizer, dentro das políticas de acesso dele, né? Que todas essas informações ele consiga ter de maneira fácil, rápida e principalmente que além de ter essas informações, ele consiga auxiliar ele no dia a dia operacional para que ele consiga tomar decisões melhores. Então, uma coisa que mudou muito e talvez um pouquinho da maturidade também ainda seja importante, no passado, se a gente fosse falar com o agronegócio e fosse dizer assim, ó, cara, então, estamos aqui, somos um time de engenheiros, um time de cientistas, um time de inteligência artificial aqui, estamos querendo resolver tua vida. Me diz o que você precisa. Aí o cara entra numa reunião com o cara, ele ia me dizer, preciso resolver tal e tal problema, eu vou dizer, ok, entendido, daqui 6 meses a gente conversa. Isso era a nossa realidade no passado. Hoje, esses 6 meses viraram 2 semanas, 1 semana. Então, esse tempo de resposta para o negócio, eu acredito que vai trazer muita mais agilidade e muito mais flexibilidade para se adaptar à mudança. Então, eu vou ter muita mudança no futuro, dentro do mercado de trabalho. Tanto de mudança de concorrentes, quanto de mudança de tecnologia, em função das tecnologias novas que estão surgindo. E eu acredito que ter esse tempo de resposta para auxiliar numa flexibilidade do negócio vai ser uma das coisas que vai levar a gente a estar pronto para continuar no mercado de trabalho ou não. Ou ficar para trás e ter que correr atrás da roda depois, sempre que necessário. Sim, não, com certeza, o foco é para frente. Obrigada pelas respostas. Neymar e Eric, mais uma vez, muito obrigada aí pela participação de vocês, pela disponibilidade de estar conosco, contando um pouco mais aí desse caso de uso. Desejo que a Farmácia São João cada vez mais tenha sucesso com esse projeto e, mais uma vez, agradeço aí em nome de todos. Passando, então, aqui para frente, a ideia é que a gente agora abra para perguntas e respostas, e aí isso envolve tanto a apresentação aqui dos dois, né, enfim, ao caso de uso da Farmácia São João, e também do que o Diego apresentou para a gente, tá? Vou começar aqui com a do Pedro, que eu vi que ele mandou há um tempão no chat, perguntando aí sobre o uso do Kafka, se vocês utilizam alguma estratégia para redução de custo para soluções real-time. Eu vou começar respondendo, ainda mais se quiser complementar, fica à vontade, tá? Não puxando a sardinha para o lado da Snowflake, mas quando o Diego ali explicou um pouco da estrutura, como funciona, separa a questão de recursos computacionais, armazenamento, etc. Quando a gente fala de armazenamento, é uma linha muito, vamos falar assim, é um custo muito baixo ali dentro, tá? Então, a gente nunca teve essa preocupação ali em fazer a ingestão de dados para dentro do Snowflake, tá? Até quando a gente fala de Kafka, real-time, isso é uma preocupação muito grande, né? Nossa preocupação está exatamente nesse momento agora, que a gente está migrando ali para um cloud click, exatamente, que é como a gente vai consumir essa informação, né? E para a gente levar para a de negócio, falar assim, eu preciso de uma informação real-time, eu acho que são necessidades esporádicas que a gente tem que entender como que o negócio vai precisar daquela informação que se realmente precisa, né? Então, assim, falando em redução de custos, eu acho que para armazenamento a gente nunca teve essa preocupação, né? Esse foi até uma das surpresas que a gente teve no decorrer do projeto, né? Porque quando a gente fala de questão financeira até complementando, ela é uma ferramenta muito fácil de você acompanhar o custo, né? Então, diferente, por exemplo, não sei se posso falar o nome aqui de concorrentes, mas Databricks, por exemplo, é uma caixinha de Pandora, já trabalhei com ela, para você acompanhar custo é complexo, é difícil,
né, acompanhar na vírgula. Aqui no Snowflake a gente consegue acompanhar na vírgula tudo que está sendo consumido, gasto, porque aqui é pré-pago, né, então você tem os créditos para ir utilizando. Então a gente consegue ir otimizando os custos no dia a dia. Inclusive essa foi uma das causas que a gente teve, quando a gente fala de cloud, a gente tem essa preocupação de custo direto, né? E a nossa maior preocupação, como o Neymar apontou ali, a gente não tinha experiência com o Snowflake, foi tudo novo para a gente se preocupava muito em questão de consumir muito crédito, né? Então a gente foi tomando todas as melhores práticas, pensando em reduzir custos, que a gente conseguiu ali gastar metade do que a gente tinha orçado para o ano, né? Então, essa parte de armazenamento é bem legal e a questão de custos no Snowflake é bem tranquilo ali de a gente acompanhando e fazer esse gerenciamento. Boa, É isso Eric. mesmo, Eric. Em resumo, assim, a parte da ingestão, a gente está falando de streaming do Kafka direto para a camada de ingestão, sabe? E aí, essa parte a gente não teve limitações, né? E daí, da camada de ingestão, daí para a camada de negócio, aí a gente escolhe quais as soluções que a gente coloca em real time e quais que não. Daí é um acordo com a área de negócio, né? Então, é meio que estratégia ali mesmo. Maravilha, gente. Obrigada. Tem uma pergunta aqui, né? O Dilei comenta a respeito de que tem, né, dentro das stacks dele, a parte do Snowflake, né? Tem acompanhado a evolução do Snow, está bem satisfeito com o progresso, né? E ficou curioso para saber se o Snowflake tem como objetivo se tornar uma ferramenta de engenharia e análise de dados completa como o Databricks. Eu fiquei com a dúvida que, do ponto de vista dele, o que teria em uma e não teria da outra. Da perspectiva, pelo menos que eu conheço de Databricks, pensando em funcionalidades, não como funciona a plataforma em si. Eles têm coisas, do ponto de vista de atingir objetivo, similares. O como é bem diferente, as propostas são diferentes, mas o que, eu entendo que ambos são plataformas de dados, de ponta a ponta, desde a ingestão, processamento, consumo. Não sei se ele tem algo que pode adicionar para entender um pouco melhor. Eu posso até falar aqui, gente. Olha aí quem eu apareceu. trabalhei de concorrente. Então Olha quem está aí, ó. A Sam é da Snowflake, tá, pessoal? Eu sou da Snowflake. Só para adicionar, a grande diferença que eu senti quando eu vim para Snow é o seguinte: aqui a gente é SaaS, lá é PaaS. Então, o SaaS, você trabalha de forma totalmente independente do cloud provider. Então, para mim, difere se você já tem uma conta com a AWS, com a GCP ou com a Azure. Na Databricks, você depende do cloud provider para instanciar o teu cluster. Então, essa é a grande diferença. Outra segunda grande diferença é que aqui a gente cobra por segundo de processamento. O primeiro minuto cheio, depois é por segundo de processamento. Lá é a menor métrica que eu trabalhei lá era tipo minuto. Tinham contratos por hora também. E o terceiro ponto, que eu acho que já colocou aqui, o pessoal da São João já colocou, né, da rede, que é a questão do FinOps. Porque como é uma plataforma só, eu consigo fazer o FinOps de tudo. Perfeito. Eu vou desligar a câmera agora, porque eu já dei minha contribuição. Obrigada pela atenção. Com certeza, isso são diferenciais absurdamente válidos do nosso lado do Snowflake, mas do ponto de vista de plataforma, ambos são plataformas, eu vejo dessa forma. Até como o Eric comentou, é muito simples dentro da Snowflake, então é uma plataforma com o bônus de ser extremamente simples. Maravilha, obrigada. Alguém mais tem alguma dúvida? Quer levantar a mão? Fiquem super à vontade para perguntarem ou depois para perguntarem também. Podem se conectar conosco, LinkedIn, enfim, qualquer canal aí que fizer sentido, estaremos à disposição para responder. Gente, temos mais dúvidas? Tivemos um público bem fixo aqui, tá, Bruna? Do começo ao fim aqui, a gente conseguiu realmente manter uma turma bem, Sim. uma menetura, né, em relação que dava para ser acompanhado. E a Sandra entrando aí, caladinha, né, que bom. Algumas figurinhas de sempre aqui, também sempre nos acompanhando. Tá vendo o Sérgio Nunes aqui, o Rondinelli. Não me contive, não me contive. Foi ótimo. Sempre bem-vinda. Bom, gente, a gente deixa de certa forma aqui, tá? Acho que tem mais dúvidas aí, mas no quesito de ferramentas mesmo, por exemplo, pode criar uma consulta e gerar um dashboard na própria ferramenta, criar um notebook de forma nativa, detalhes do tipo.
Tá mais pro Diego aí. Não, desculpa, eu não ouvi, perdão. Ele comenta mais no O quesito dele ainda. mesmo, por exemplo, pode criar uma consulta, gerar um dashboard da própria ferramenta, criar notebook de forma nativa, detalhes do tipo. Fazer um dashboard. Sim, dentro do Snowflake você tem ali, se for projetos, dashboards que você pode criar, inclusive notebooks, mesma coisa, notebooks, projetos, notebooks que você pode criar. Se quiser rodar localmente na sua máquina, sem problemas, se quiser usar a interface do Snowflake também sem problemas, tudo nativo. Exato. Gente, no mais, tô vendo algumas pessoas comentando aqui que chegaram no final. Se fizer sentido também, podem nos procurar. A gente fica super à disposição para fazer uma nova, tá? A ideia aqui foi muito mais trazer um pouco mais, tanto caso de uso, quanto contar um pouco da ferramenta, mas a gente está super aberto a fazer essa sessão one-on-one para entender detalhes e conseguir trazer algo um pouco mais específico de cada cenário e caso de uso, tá? Boa. Ó, Próximo. Bruna, para ter uma última pergunta aqui, antes até depois a gente fazer o registro, a gente sempre faz uma foto final aqui com todo mundo, tá? Ah, legal. Tô vendo que uma turma tem saído já aqui, mas o Pedro perguntou o seguinte: utiliza o Snowflake, achei interessante o comentário do Eric sobre o uso para gerar insights com o Semantic View. Como é o custo? Por token? Diego, se quiser especificar melhor, mas a princípio, até onde a gente acompanhou é por token. Isso, exatamente. O Semantic View ele está muito relacionado ao Cortex Analyst, então ele vai fazer aquela ideia da conversão de text to SQL. Então você tem ali uma quantidade de créditos consumidos por número de perguntas. A ideia do token está relacionada a algumas outras funcionalidades, por exemplo, o Snowflake Complete e algumas outras. Então, quando a gente fala do Cortex Analyst, que vai usar o modelo semântico, ele está mais ligado à quantidade de perguntas versus um valor de crédito em cima disso. E aí, na documentação, você consegue achar esse deparo. Vai depender da região, vai depender de algumas coisinhas. Isso. Mas é importante entender que tudo utilizado dentro da Snowflake é cobrado através de créditos. Vocês não vão ter nenhuma cobrança extra. Seja de cloud, seja de token, tá? Nada mais fora esses créditos já estimados. A conta no fim do mês vai ser aquela 40 páginas que alguns cloud providers entregam que você só aceita porque você fala, não dá para acompanhar isso. Bom, gente, acho que a gente está dentro aqui do nosso time, tá? Agradecer aqui, obviamente, ao Eric, né, ao Neymar também pela disponibilidade, Bruno e o Diego aí que puderam também nos apoiar em relação a isso. A gente tem aqui, antes de fazer o nosso registro de fotos, tá? Até porque a gente mantém sempre esses encontros, e para quem chegou depois, a gente tem esses encontros mensais, tá, gente? Então, no mês passado, a gente não chegou a fazer, né, esse encontro, e aí eu trago exatamente uma novidade aí para vocês, que já estava sendo cobrado por algumas pessoas, tá? E aí a gente vem começando a colocar exatamente os últimos meetups que nós temos realizado, tá? Não vou conseguir trazer todos, até porque é um senso de comunidade, como o Diego sabe. Se a gente faz gravações aqui, muitas vezes o pessoal não aparece, e aí imagina tirar o tempo do Eric, tirar o tempo da Bruna, da Sandra e etc. E a gente tem aqui uma minoria para estar, de fato, acompanhando. Mas existirá aqui uma periodicidade depois da gente realmente estar compartilhando com vocês. Então, como eu disse desde o início, a gente tem falado aqui muito sobre dados de forma geral, negócios também, não necessariamente algo mais relacionado à parte técnica, tá? Então, tem públicos diversos aqui, alguns deles falando de RH, por exemplo, né, de meetups que nós realizamos, e que vê um público totalmente aí de negócios que nada direcionado à questão aqui mais técnica da coisa, tá? Então, deixo aí o link de acesso, quem quiser aí seguir o canal, tá, do Click Meetup Recife. Esses que estão são apenas uns dos que nós realizamos, mas com certeza teremos outros aí ao longo dessa nossa jornada, tá? E aí, para finalizar, queria, né, quem puder, obviamente, aí ligar suas câmeras para a gente realmente fazer esse registro final, tá? O Sérgio Barbalho aí, meu amigo, estava escondido também, né? Beleza. E aí, quem puder ligar, a gente vai fazer aqui o registro. O Caio também chegou ali depois. Isso é uma turma que está sempre com a gente aqui, tá, pessoal? Sérgio, dessa vez presente. Marquinhos dirigindo. Dá aí, viu, Marquinhos? Pelo amor de Deus. Gente, um último comentário aqui, deixei meus contatos, tá? Então, por favor, não hesitem em fazer perguntas, o que vocês precisarem, estamos super à disposição, só para complementar. Boa. Bom, deixa eu só ligar aqui para poder fazer o registro mais uma vez, tá? Grande Marquinhos, chegou na hora, hein, amigo? Tá direto da academia. Tá bem. Lá vai, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três aí, hein?
Boa. Foi feito o registro aqui, depois eu compartilho diretamente lá com a Bruna também. Mas, gente, é isso, os contatos nossos seguem, tá? Agradeço mais uma vez a participação de todos e o que precisarem em relação a esses apoios, seja para Snow, seja para Clique, enfim, seja para Dado, de forma geral, a gente também está aqui à disposição para apoiá-los. Um abraço, boa noite e até a próxima, gente. Obrigado, pessoal. Tchau, mais. Até mais. Obrigado, Tchau. pessoal. Boa Tchau. noite. Tchau, tchau.